Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós continuamos a olhar para a Bíblia e estamos no livro de Romanos. Estamos no capítulo 5 deste mesmo livro. E hoje vamos iniciar a partir do verso 12. Nós vamos aqui começar uma nova secção, um novo assunto para tratar convosco. Nós já estudamos vários temas nestes capítulos aqui que nós temos vindo a estudar no livro de Romanos. E vimos realmente que estes textos bíblicos são diretos para connosco. São como se nós nos víssemos a um espelho. Eles trataram sobre o assunto de quem nós somos, por natureza. Quem é realmente o homem? Como é que nós lidamos com as coisas do dia a dia? Falou-nos também acerca do que é o pecado, mas também ao mesmo tempo apresentou-nos uma solução para esse problema tão grave na sociedade e no ser humano. Ele falou-nos acerca do remédio que Deus providenciou para o homem, a salvação em Cristo Jesus. Realmente é estes textos que apresentam de uma forma bem concreta aquilo que Deus tem feito para o homem. Deus declara o homem como justo, Deus declara o homem como santo. Isto é uma declaração que só Deus pode fazer. Talvez você que me está a ouvir pode ficar um pouco surpreendido com estas declarações que a Bíblia faz, de que o homem pode ser justo e pode ser santo. E isso pode acontecer quando ele estabelece um relacionamento com Deus. Eu não estou a falar de algumas pessoas especiais, algumas pessoas poucas, iluminadas e decretadas por alguém que é justo e santo. Não é isso. A Bíblia mostra que todos aqueles que se aproximam de Deus, todos aqueles que reconhecem o seu pecado, que olhando para a Bíblia veem quem realmente eles são e percebem que sem Deus não podem resolver esse problema, confessando assim a Deus o seu pecado, a Bíblia diz que Deus declara esse homem ou essa mulher justo e santo. Nós estamos, como disse, a falar de um grupo de elite. Não. Qualquer cristão que se aproxima de Deus e se arrepende do seu pecado, torna-se justo e santo. Isso acontece por decreto de Deus. Não porque eu acho que você é melhor, não porque eu tenha boa imagem de si ou você pensa alguma coisa a meu respeito, mas porque o próprio Deus faz essa declaração. E é aqui que tudo muda na vida de uma pessoa. A salvação que Deus oferece não é simplesmente um toque de cosmética, não é simplesmente uma reparação para tirar umas falhas aqui ou umas falhas ali. Não. Quando Deus age na nossa vida, Ele muda a nossa natureza. É verdade que muitas vezes os cristãos continuam a fazer coisas que desagradam a Deus. Isso é um facto. Basta você olhar para a sua vida e eu olhar para a minha para percebermos que mesmo sendo declarados justos por Deus, mesmo tendo sido declarados santos por Deus, continuamos a fazer coisas que desagradam a Deus. Mas o que Deus faz é uma transformação de natureza. E isso vai provocar na sua vida também uma transformação nas suas ações. Como eu disse, é verdade, de vez em quando nós fazemos coisas que não agradam a Deus. Mas a isso nós chamamos o processo de santificação. Conforme vamos caminhando na relação com Deus, vamos percebendo que há coisas que nós temos que deixar de fazer porque elas desagradam a Deus. Enquanto por um lado vemos que Deus declara o homem santo e justo, por outro lado verificamos também que a santificação é um processo. É algo que acontece ao longo de toda a vida. Nós não podemos dizer que estamos plenamente santificados no momento da nossa aceitação de Deus. No momento em que nos relacionamos com Deus, em que confessamos o nosso pecado e aceitamos Cristo como Senhor e Salvador. Nesse momento, Deus declara-nos santos, Deus declara-nos justos. Mas o processo de realmente nos tornarmos mais semelhantes ao caráter de Cristo, que é este o desafio que Deus nos lança, é realmente um processo que leva toda a nossa vida. E esse processo nós chamamos então de santificação. Foi exatamente por isso que Jesus Cristo
ao fazer a sua oração sacerdotal, no Evangelho de São João, ele diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então estas são as palavras de Jesus Cristo, que revelam também como nós podemos tornar-nos mais santos, se eu posso usar esta expressão assim. Isto é através da palavra, é através do tempo que nós dedicamos a ler, a meditar, a deixar que esta palavra de Deus seja aplicada à nossa vida. É por isso também que Jesus ainda diz: bem-aventurados os puros, porque eles verão a Deus. Ou seja, a santificação dá-se quando nós estudamos a palavra de Deus, dá-se quando nós permitimos que essa mesma palavra influencie as nossas ações, quando nós no dia a dia nos apercebemos que há uma atitude que eu tenho que mudar, há uma palavra que eu não posso dizer, há um pensamento que eu não deveria permitir que estivesse na minha mente. Quando nós começamos a tomar essa consciência, então o processo de santificação está a acontecer. E é necessário que nós entendamos esse processo. É necessário que nós entendamos que as tentações que vêm à nossa vida podem ser vencidas. E as tentações não são pecado. Isto são questões extremamente importantes. Algumas pessoas ficam logo angustiadas quando têm uma tentação de dizer uma coisa que não devem, um pensamento que não deveriam ter, mas conseguem resistir a isso, mas ficam na mesma angustiadas. A palavra de Deus nos diz que nós não deveríamos ficar assim. O próprio Senhor Jesus Cristo foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Então o desafio para si é vencer essa tentação. Ser tentado não é errado. Todos nós somos tentados. O que é mau é cair na tentação. É por isso mesmo que Jesus nos desafiou a nos santificarmos na verdade, pois a palavra de Deus é essa verdade. Temos de aprender que Satanás quer lançar sobre nós a culpa. E quando nós aprendemos isto, percebemos que há culpa que não é verdadeira. Há culpa que se chama culpa falsa. Sentimentos de culpa que não têm fundamento na verdade bíblica. Por isso mesmo é necessário nós sermos santificados na verdade. Ser tentado não é errado. O que é errado é ceder à tentação. Martinho Lutero tinha uma afirmação muito interessante. Ele dizia que nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça. Mas nós podemos impedir, isso sim, que eles façam um ninho na nossa cabeça. Isto para se referir quanto à tentação e ao pecado. Nós não podemos impedir a tentação. Não está nas nossas mãos controlar isso. Mas está nas nossas mãos controlar o pecado. E por isso o ceder à tentação. Então, devemos aprender que a santificação é exatamente esse processo que nós vamos desenvolvendo na nossa vida de resistir à tentação. Resistir, como diz a palavra de Deus, ao diabo. E a palavra de Deus diz que ele fugirá de nós. Então, santificação acontece no processo de meditar a palavra de Deus, de conhecer esta verdade e aplicar esta verdade à nossa vida. Isto acontece também no processo de oração. Quando estamos a ser confrontados com uma tentação, é importante clamar a Deus. É importante levantar a nossa voz em oração, declarando as promessas e declarando a palavra de Deus que se apropria àquele momento, que se adequa àquela tentação. Então é importante que você faça isso. Foi exatamente isso que Jesus Cristo fez quando estava a ser tentado no deserto. Ele, quando era tentado, ele declarava: está escrito. E declarava a palavra de Deus, exatamente como ela estava escrita. E é por isso que é tão importante nós conhecermos a palavra de Deus. Mas vamos então começar aqui a nossa leitura. Vamos voltar ao texto que nós estamos a tratar, o livro de Romanos, no capítulo 5, e nós vamos ver a partir do verso 12. Nós vamos tratar então deste aspecto tão vital para a nossa saúde espiritual, que é a santificação. Diz assim então a palavra de Deus: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aqui realmente este texto é bastante forte. É um texto que é importante nós termos em consideração. Nós olhamos para aqui e verificamos que esta condenação é uma condenação da humanidade. Toda a humanidade, podíamos dizer, é uma humanidade pecadora. E ela o é devido ao pecado de Adão. Ou seja,
Quando Adão, este primeiro homem, desobedeceu a Deus, ele realmente passou a toda a raça humana essa desobediência. É como os atos de um pai ou os atos de um governador de um país que realmente influenciam toda uma nação. É como se Adão fosse um líder, o líder da humanidade, o primeiro da humanidade, e todos nós, de alguma forma, nos identificaríamos com ele. E por isso mesmo o pecado de Adão foi o pecado de toda a humanidade. Se em vez de Adão estivesse lá o Manuel, o Joaquim, a Maria, seria exatamente a mesma coisa. Não era por ser Adão, tem a ver com a natureza do homem. E foi exatamente também por causa dessa desobediência naquele jardim que afetou toda a raça humana que ainda hoje nós sofremos as consequências desse pecado. E como eu disse, isso tem a ver com a nossa própria natureza. Nós herdamos essa condenação de Adão, mas todos nós, por natureza, teríamos feito exatamente o mesmo. Como é que Adão pecou ali no jardim? Qual foi a atitude que realmente manifestou a natureza humana? Adão pecou, pois ele quis ser igual a Deus. Infelizmente nós olhamos para o nosso mundo e verificamos, se calhar até em nós próprios, esses restícios da natureza de querermos ser igual a Deus. Muitos de nós achamos que somos capazes, somos autossuficientes, não precisamos de ninguém, somos capazes de enfrentar tudo e todos, temos todas as respostas, somos sempre mais inteligentes do que o nosso vizinho, somos sempre mais capazes que o nosso marido ou a nossa esposa. Todos nós temos esta tendência de pensar mais acerca de nós do que realmente aquilo que nós somos. E por isso mesmo, este sentido, este pecado de Adão continua em nós. Essa tendência de nos acharmos Deus. Talvez você, que me está a ouvir, já fez esta pergunta a Deus, mas Deus, porquê esta situação está a acontecer? Porquê tanta fome no mundo? Porquê tanta miséria? Porquê tanta guerra? Muitas vezes esses porquês são porquês sinceros. Outras vezes esses porquês são de alguma forma uma tentativa de nós, ou de você, se colocar no lugar de Deus, de querermos ser semelhantes a Deus, de acharmos que temos soluções para a humanidade mais adequadas do que aquelas que Deus tem apresentado. E este é o pecado de Adão. É a tentativa do homem se aproximar de Deus pela via de se querer dar sugestões, de querer dizer eu tenho a resposta para o problema da humanidade. E quando nós fazemos isso, quando nós, costumo eu dizer, nos esticamos e ficamos em bicos de pés para com Deus, então realmente estamos a agir como Adão agiu naquele jardim. Querendo ser senhor do bem e do mal, conhecedor desse bem e desse mal, querendo ser semelhante a Deus. E nós temos olhado para a história e verificamos que regularmente aparece na história alguns seres humanos que verbalizam isto de uma forma dramática. Olhando para os líderes romanos, por exemplo, os Césares, que eles de alguma forma se consideravam imperadores deuses. Se olharmos para Hitler, de alguma forma ele tinha esta ideia de ser ele capaz de criar uma raça perfeita. Se nós olharmos, se calhar, para muitos dos que hoje estão em laboratórios tentando criar um ser humano perfeito, se calhar, no fundo, no íntimo, é a tentativa do homem de querer se tornar um pouco de Deus. Então temos de entender que, apesar de nós sermos criados à imagem e semelhança de Deus, o nosso pecado, o pecado que Adão cometeu, foi exatamente esse, de querer ser semelhante a Deus, mas pela sua própria capacidade e não pelo facto de Deus o ter criado à sua imagem e semelhança. Pensar de nós mesmos mais do que o que deveríamos. E esse é realmente o pecado de Adão. Então toda a raça humana pecou ao estilo de Adão e continua a pecar aqui por natureza e depois, em consequência da sua própria natureza, a pecar nos seus atos. As suas maneiras de fazer, a sua maneira de pensar, conduz então as pessoas a um afastamento ainda maior de Deus. E isso é de facto o pecado de Adão. Mas o texto bíblico continua a dizer, no verso 13 deste capítulo 5 diz: porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Realmente, de facto, o homem podia conhecer a gravidade do pecado, mesmo não havendo lei nenhuma.
através da sua própria consciência. Mas mesmo assim o homem não tinha plena consciência dos seus atos, não tinha plena consciência da gravidade do pecado, até haver uma lei que o declarasse. Por isso mesmo, a importância da lei. Quando Deus traz a lei ao homem, é como se o homem fosse colocado como de diante de um espelho. Ou seja, é como se você tivesse a sua cara suja. Não sei se alguma vez em festas ou em brincadeira de amigos participou naquelas brincadeiras onde tem-se um pires na mão e suja-se os dedos e depois esfrega-se na cara e no final, a pessoa não se dá conta, como é óbvio, no final apresentam-lhe um espelho onde a cara está toda suja com as mãos e com a fuligem que sujou o prato. Eu não sei se alguma vez já fez essa brincadeira, mas no fundo a pessoa só toma consciência de que tem a cara suja quando é confrontado com o espelho. Assim como o exemplo da lei. O homem praticava pecado, o homem estava sujo, podemos dizer assim, mas só quando foi confrontado com a lei, só quando a lei apareceu, quando a lei declarou quem o homem realmente é que o homem tomou profunda consciência do seu estado. E por isso mesmo, a lei mostra o pecado do homem. Mas ao mesmo tempo, enquanto Deus declara o pecado do homem, Deus não fica só por aí. E é por isso mesmo que Deus nos deu o Evangelho de Cristo, que nos ofereceu gratuitamente o remédio para o pecado. E podemos ver que, se por um lado, de Adão a Moisés, o pecado não foi reconhecido no mundo, apesar de ele existir, mas havia transgressão, no entanto, havia realmente pecado. Mas, no entanto, com Cristo Jesus, podemos ver que veio a solução para esse problema. Cristo Jesus trouxe realmente o remédio necessário para que o homem não mais tivesse de ficar sujo, usando ainda esta ilustração, mas pudesse ficar purificado. É exatamente isso que Deus veio fazer. No entanto, nós sabemos que a palavra de Deus nos mostra que mesmo nesse período de tempo, Deus não deixava os homens andar assim sem mais nem menos. Deus alertava no seu coração aquilo que era errado. Mas continuando aqui no verso 14 diz: entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquilo que havia de vir. Então, como já dissemos, o pecado tem como consequência a morte. E a Bíblia fala-nos de 3 mortes: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte física é conhecida de todos nós. Infelizmente, se calhar já passamos por isso. Algum ente querido nosso faleceu e sabemos a dor que isso provoca. A morte espiritual é o estado em que o homem se encontra quando não tem um relacionamento com Deus. Por isso necessita tão desesperadamente de Cristo Jesus para transformar essa situação. E como consequência da morte espiritual, advém aí a morte eterna. Pois se não nos arrependermos, a palavra de Deus nos mostra que ficaremos para sempre nesse estado. Mas a palavra de Deus nos mostra que há uma solução e diz: todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foi abundante sobre muitos. Vemos que Deus traz a solução para cada um de nós. E o verso 16 ainda nos diz: o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Ou seja, se por um lado havia muitos pecados para tapar, com um ato de justiça, que foi a morte de Jesus Cristo, ele cobriu todos esses atos de ofensa. E o verso 17 nos diz: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundante graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Ele é realmente a chave da nossa relação com Deus. E o verso 18 diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá a vida. Vemos aqui mais uma vez a bondade de Deus. Àqueles que realmente se aproximam dele, ele oferece esta vida e declara as pessoas como justas e justificadas diante de Deus. O verso 19 ainda afirma:
Porque, como pela desobediência de um só muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Isto tem a ver com a pessoa de Jesus Cristo. Ele que era o justo e que se ofereceu para que cada um de nós, você e eu, pudéssemos ser declarados justos diante de Deus. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vemos aqui esta promessa de Deus. E finalmente o verso 21 ainda afirma: a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Vemos como estes textos realmente não só apresentam a condição em que o homem está, mas acima de tudo a solução de Deus para o homem. E essa solução passa por Deus declarar o homem justo e santo, mas ao mesmo tempo passa também por nós caminharmos diariamente numa vida que agrada a Deus. A esse processo de caminhada, a essa vida diária, nós chamamos de santificação. E é exatamente isso que Deus quer operar na sua vida. Essa santificação tem como objetivo transformar-nos à semelhança do caráter de Cristo. Esse é o propósito, o padrão é Jesus. É por isso mesmo que, por um ato de justiça de Jesus Cristo, nós hoje podemos ter um relacionamento perfeito com Deus. Basta nós dedicarmos a nossa fé a Cristo, reconhecermos quem nós somos e confessarmos o nosso pecado. E quando nós fazemos isso, então podemos receber este presente que Deus nos oferece, agora mesmo. Se você desejar fazer essa oração a Deus, dizendo: Senhor, eu confesso o meu pecado, eu reconheço o meu estado, a minha natureza, e eu quero hoje relacionar-me contigo. Perdoa-me as minhas ofensas, perdoa-me o ter andado de costas voltadas para ti. E eu aceito que a morte e a ressurreição de Jesus Cristo são suficientes para eu me relacionar contigo. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.